simples e sopa que sabiam melhor do que qualquer coisa da cozinha da mansão. Naquela tarde, enquanto Luca dormia no andar de cima, Samantha encontrou-se na cozinha a preparar o jantar. Ela tinha descoberto frango e legumes no frigorífico e decidiu fazer um salteado. Ela estava a cortar pimentos quando Anthony apareceu. "Precisas de ajuda?" perguntou ele. "Claro, podes começar a cozinhar o arroz." Eles trabalharam num silêncio confortável, movendo-se um ao redor do outro na pequena cozinha. Anthony encontrou a panela de arroz e mediu a água com precisão. Samantha aqueceu óleo numa frigideira, o chiado enchendo o espaço silencioso. "És boa nisto", observou Anthony. "Cozinhar? Tive que aprender. Depois que os nossos pais morreram, Ashley tinha 13 anos. Eu tinha 18. Alguém tinha que nos alimentar." "Há quanto tempo foi isso?" "8 anos." Samantha jogou os legumes na frigideira. "Acidente de carro. Gelo negro. Eles saíram da estrada e caíram numa ravina. Morreram instantaneamente." Anthony parou de medir o arroz. "Sinto muito." "Eu também." Ela mexeu os legumes observando-os dourar. "Ashley não se lembra deles tão bem quanto eu. Às vezes, não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. Provavelmente ambos." Anthony aproximou-se, encostando-se ao balcão ao lado dela. "Depois da Maria morrer, as pessoas ficavam a dizer-me que pelo menos o Luca era novo, que ele não se lembraria tanto da dor. Mas acho que esquecer alguém que amamos é um tipo de dor à parte." Samantha olhou para ele. Olhou mesmo para ele. Não para o homem perigoso que impunha respeito. Não para o chefe que tomava decisões que afetavam vidas. Apenas para um pai que tinha perdido a mulher. Um homem carregando uma dor que não sabia como deixar para trás. "Amavas-a muito", disse ela baixinho. "Amava." Os olhos de Anthony estavam distantes. "Crescemos juntos. Casamos jovens. Construímos uma vida. Pensei que teríamos décadas. Tivemos 7 anos." "Fala-me sobre ela." Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Samantha pensou que ele não iria responder. Então, ele começou a falar. Sobre o riso de Maria. Sobre como ela cantava desafinada no chuveiro. Sobre o seu péssimo senso de orientação e a sua obsessão por colecionar xícaras de chá antigas. Pequenos detalhes que pintaram um retrato de uma pessoa real, não apenas uma memória. "Ela teria gostado de você", disse Anthony finalmente. "Ela sempre dizia que eu precisava de alguém por perto que não aceitasse a minha atitude." Samantha sorriu. "Acho que ninguém aceita a sua atitude. Você aceitou, naquele primeiro dia no meu escritório, quando eu disse que você não iria embora. Você negociou os termos. Exigiu um contrato. A maioria das pessoas simplesmente concorda com tudo o que eu quero. A maioria das pessoas é mais inteligente do que eu, aparentemente." Anthony riu, um som real e genuíno que transformou seu rosto. "Ou mais corajosa." Eles continuaram a cozinhar, seus movimentos sincronizados sem esforço consciente. Anthony picou alho enquanto Samantha adicionava frango à frigideira. Ele lhe entregou o molho de soja sem que ela pedisse. Ela lhe passou uma colher quando ele precisou provar o arroz. "Sempre quis uma família grande", disse Samantha enquanto servia a comida. 3 ou 4 filhos. Uma casa com jardim. Jantares em família todas as noites. Tudo isso. Por que não tiveste? A vida atrapalhou. Cuidar da Ashley. Trabalhar em vários empregos para pagar o aluguer. Não havia tempo para relacionamentos ou para planear o futuro. Ela colocou os pratos na pequena mesa de jantar. "Quando Ashley ficou estável, eu já estava tão acostumada a ficar sozinha que parecia mais fácil continuar assim." Anthony estudou o rosto dela. "Você é boa com Luca. Natural. Como se tivesse nascido para isso. É fácil amar ele." As palavras saíram mais suaves do que ela pretendia. "Você também." A afirmação pairou entre eles. Samantha prendeu a respiração. Anthony se aproximou, diminuindo a distância até ficarem a poucos centímetros um do outro. A mão dele subiu para segurar o queixo dela, o polegar acariciando a maçã do rosto. "Samantha", disse ele, o nome dela soando áspero na garganta. "Anthony." Ela mal sussurrou. Ele se inclinou, os olhos procurando os dela, pedindo permissão, oferecendo uma escolha. O coração de Samantha batia tão forte que ela achou que fosse explodir. Ela começou a se levantar na ponta dos pés para fechar a distância final. Um grito quebrou o momento. "Papá!" Eles se afastaram bruscamente. Anthony subiu as escadas em segundos, subindo 3 degraus de cada vez.
Samantha o seguiu, com as pernas trêmulas. Eles encontraram Lucas sentado na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A água, ele soluçou. Eu não conseguia sair. Eu tentei, mas não consegui. Anthony o puxou para perto. Tudo bem. Estás seguro. Foi só um sonho. Samantha sentou-se do outro lado da cama, esfregando as costas de Luca em círculos lentos. Estamos os dois aqui. Nada vai magoar-te. Demorou 20 minutos para acalmá-lo. Eles ficaram com ele até ele adormecer novamente, entre eles na pequena cama. Quando Anthony finalmente se levantou, a sua expressão estava cuidadosamente neutra novamente. O momento da cozinha tinha desaparecido. Jantaram quase em silêncio. Depois, o telemóvel de Anthony tocou. Ele atendeu, ouviu e saiu, apesar da chuva. Samantha observou pela janela enquanto ele andava de um lado para o outro na varanda, com gestos bruscos e irritados. Quando voltou para dentro, o seu rosto estava impassível. Era o Vincent. Eles capturaram alguém que estava a vigiar a mansão. Um tipo de baixo escalão do cartel. Ele falou. E? Os olhos de Anthony encontraram os dela, escuros e sérios. Eles têm fotos. Do Luca, da mansão, de ti. O sangue de Samantha gelou. De mim? Eles sabem que agora estás ligada a nós. Sabem que és importante para o Luca. Ele aproximou-se. O que significa que és importante para eles? O que isso significa? Significa que isto é maior do que eu pensava. Mais organizado. Eles não estão apenas fazendo ameaças. Estão a planear algo específico. As suas mãos se cerraram ao lado do corpo. E eu não vou deixar que eles cheguem perto de ti ou do meu filho. Na terceira manhã na cabana, Anthony recebeu uma ligação que mudou tudo. Samantha estava a preparar o pequeno almoço enquanto Luca construía uma torre com blocos de madeira no chão da sala. Ela ouviu a voz de Anthony vinda do quarto no andar de cima, baixa e tensa, falando rapidamente em italiano. Quando ele desceu, sua expressão estava séria. Preciso sair por algumas horas. Samantha largou a espátula. Para onde? Reunião, território neutro. Ele olhou para Luca, que estava absorto nos seus blocos. Vou tentar negociar diretamente com um representante do cartel, acabar com isto antes que piore ainda mais. Isso é seguro? Mais seguro do que esperar que eles deem o primeiro passo. Anthony pegou no telemóvel e começou a digitar rapidamente. Terás 6 guardas aqui. Vincent está a enviar mais 2 de Connecticut. Eles estarão em posição dentro de 1 hora. O estômago de Samantha apertou-se. Quanto tempo vais ficar fora? 4 horas, talvez 5. Ele aproximou-se, baixando a voz. Há um quarto seguro no andar de cima. No armário do quarto principal, atrás das prateleiras. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, leva o Luca para lá e tranca a porta por dentro. A porta é de aço reforçado. Nada passa por ela. Anthony, também há uma arma. Ele tirou uma pistola preta elegante da parte de trás do cinto. Na gaveta da mesinha de cabeceira. Sabes usar uma? Samantha olhou para a arma. Fiz um curso de segurança uma vez, há muitos anos. Ótimo, a segurança está aqui. Apontar e atirar, se precisares. Aponta para o centro do corpo. Ele colocou a arma de volta na gaveta. Mas não vais precisar dela. Os guardas vão lidar com qualquer problema. Isso é apenas uma precaução. Estás a assustar-me. O rosto de Anthony suavizou-se ligeiramente. Estendeu a mão e tocou-lhe no braço. Estou a ser cuidadoso. É diferente. A reunião é filmada num local público com várias testemunhas. Não vão tentar nada lá. E não sabem nada sobre este lugar. Estás segura. Luca levantou os olhos dos blocos de montar. Papá, aonde vais? Reunião de trabalho, amigo. Voltarei antes do jantar. Anthony agachou-se ao lado do filho. Vais ficar aqui com a Sam e portar-te bem. Está bem? Está bem. Luca abraçou o pai com força. Volta depressa. Prometo. Anthony levantou-se e olhou Samantha nos olhos mais uma vez. Tranca as portas depois de eu sair. Não as abras para ninguém, exceto para os guardas que já autorizei. O Vincent enviar-te-á as fotos deles. Em poucos minutos, o seu telemóvel vibrou com 6 fotografias, 6 rostos que ela gravou na memória. Então Anthony partiu, o som do seu SUV desaparecendo na floresta. Samantha trancou as portas conforme instruído. Verificou as janelas. Certificou-se de que o seu telemóvel estava totalmente carregado.
Então tentou se concentrar em manter Luca entretido e calmo. Eles jogaram jogos, leram livros, fizeram biscoitos que ficaram um pouco queimados, mas estavam saborosos. Luca parecia contente, alheio à tensão que se acumulava no peito de Samantha. Através das janelas, ela ocasionalmente vislumbrava algum movimento. Os guardas patrulhando o perímetro, fazendo o seu trabalho. 3 horas se passaram. Depois 4. Samantha verificou o telemóvel repetidamente. Nenhuma mensagem de Anthony. Ela disse a si mesma que isso era bom. Significava que a reunião estava a correr como planejado. Luca estava a construir outra torre de blocos quando Samantha ouviu. Um som que não pertencia ao local. Agudo, distante, como um foguete, mas não exatamente. Ela congelou. Luca não pareceu notar, continuando a empilhar blocos cuidadosamente. Samantha foi até a janela, espreitando para a floresta. Nada visível. Talvez ela tivesse imaginado. Então, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. 2 guardas abatidos. Vá para a sala segura agora. O seu sangue gelou. Samantha pegou Luca do chão. Vamos brincar a um jogo, está bem? Um jogo de esconde-esconde. Que tipo de jogo? Do tipo em que ficamos muito, muito quietos. Ela carregou-o pelas escadas, movendo-se rapidamente. As suas mãos tremiam enquanto empurrava a porta do quarto principal. O armário era grande, profundo e cheio de prateleiras. Ela encontrou a trava escondida que Anthony lhe mostrara naquela manhã e puxou. O painel traseiro se abriu, revelando uma pequena sala. Paredes de betão. Suprimentos de emergência. Um telefone fixo montado na parede. Uau, sussurrou Luca. Uma sala secreta. Vamos esperar aqui até o teu pai chegar em casa. Samantha o colocou dentro da sala. Podes ficar bem quietinho para mim? Luca acenou com a cabeça, com os olhos arregalados, mas confiantes. Samantha começou a entrar com ele, mas parou. A arma. Se alguém chegasse a esta sala, a porta de aço não faria diferença. Ela precisava atrasá-los, ganhar tempo. Fica aqui, disse ela a Luca. Não faças barulho. Se alguém além de mim ou do teu pai entrar, usa esse telefone e liga para o 112. Consegues fazer isso? Sim. A voz dele era fraca, assustada. Bom menino. Beijou-lhe a testa. Volto já. Fechou a porta da sala segura, ouvindo a fechadura a trancar por dentro. Depois correu para a mesa de cabeceira e pegou na arma. O peso era maior do que ela se lembrava. As suas mãos tremiam enquanto verificava a segurança, tal como o instrutor lhe tinha ensinado anos atrás. Lá embaixo, vidros estilhaçaram-se. O som da porta da frente a ser arrombada. O coração de Samantha bateu forte contra as costelas. Ela moveu-se para a porta do quarto, posicionando-se onde podia ver as escadas, mas permanecendo parcialmente escondida. Passos pesados, várias pessoas. Vozes a falar espanhol. Ela contou 3 falantes distintos. O seu dedo repousava no guarda-mato, ainda não dentro. Espere. Não atire a menos que seja necessário. O primeiro homem apareceu no topo da escada. Alto, musculoso, vestido todo de preto. Ele carregava uma pistola baixa ao lado do corpo. Atrás dele, mais 2 homens surgiram. Eles se moviam como profissionais, armas em punho, olhos atentos. Verifiquem os quartos, disse um deles em inglês com sotaque. Eles se separaram. Um se dirigiu para o quarto de hóspedes, outro em direção à casa de banho. O terceiro, o alto, caminhou diretamente em direção ao quarto principal, em direção a ela. Samantha respirava ofegante. Ela levantou a arma, segurando-a com as 2 mãos, como lhe tinham ensinado, no centro do corpo, tal como Anthony tinha dito. O homem chegou à porta, a sua arma varrendo o quarto. Os seus olhos fixaram-se nela. Por uma fração de segundo, a surpresa registrou-se no seu rosto. Então, a sua arma começou a subir. Samantha puxou o gatilho. O recuo sacudiu os seus braços. O som foi ensurdecedor no espaço fechado. O homem recuou, tropeçando, a arma caindo da sua mão. Ela tinha acertado nele. No ombro, não no centro do corpo, mas tinha acertado nele. Abaixem-se! Ela está armada! Gritou alguém. Os outros 2 homens vieram a correr. Samantha disparou novamente, desta vez descontroladamente, errando completamente. A bala cravou-se na parede.
Os seus ouvidos zumbiam, as suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a arma. Então, tiros ecoaram no andar de baixo. Armas diferentes. Os guardas, finalmente a responder. Um dos intrusos no corredor praguejou e respondeu ao fogo em direção às escadas. O barulho era ensurdecedor. Samantha deitou-se no chão, rastejando para trás da cama. O tiroteio durou uma eternidade e nada. Os tiros ecoaram pela casa. Vidros a partir-se. Madeira a estilhaçar-se. Alguém a gritar. Então, de repente, silêncio. Limpo! Uma voz que ela reconheceu, um dos guardas. Andar de cima limpo. Samantha ficou onde estava, a arma ainda agarrada com as duas mãos, corpo inteiro a tremer. Passos subiram as escadas. Um guarda apareceu na porta, arma levantada, depois abaixou quando a viu. Menina Wells, está ferida. Ela abanou a cabeça, incapaz de falar. O rapaz? Na sala segura, ela conseguiu sussurrar. O guarda falou no rádio. Pacote seguro. Um inimigo abatido, ferido. 2 fugiram. Precisamos de reforços. Agora. Mais passos, mais vozes. A casa encheu-se de guardas que estavam posicionados mais longe, convergindo para o local. Samantha ouviu-os a proteger o homem ferido que ela tinha alvejado. Ouviu-os a chamar os médicos. Ouviu tudo através de uma névoa de adrenalina e choque. Ela forçou-se a levantar-se e cambaleou até ao armário. As suas mãos tentaram abrir a fechadura do quarto seguro. Luca, querido, sou eu. Pode sair. A porta abriu-se. O rosto de Luca estava manchado de lágrimas, os olhos enormes. Sam! Ela largou a arma e puxou-o para os seus braços, abraçando-o com tanta força que pensou que poderia parti-lo. Estou contigo. Estás bem. Estamos bem. Luca agarrou-se a ela, o seu pequeno corpo a tremer. Ouvi barulhos. Barulhos assustadores. Eu sei, mas agora acabou. Estás seguro. Ela levou-o para fora do armário, passou pelo quarto onde o chão estava manchado de sangue, desceu as escadas onde os buracos de bala marcavam as paredes. Guardas moviam-se pela casa, protegendo a área, verificando se havia ameaças adicionais. Um deles tentou tirar Luca dos seus braços, mas ela não o soltou. Eles acabaram na sala de estar, Samantha sentada no sofá com Luca no colo, ambos em silêncio e em estado de choque. Através das janelas partidas, ela podia ouvir sirenes à distância. Então, mais perto, o som característico de um helicóptero. Anthony. O helicóptero pousou com força no gramado. Anthony saiu antes que os rotores parassem de girar, correndo em direção à casa. Ele viu a porta quebrada, as janelas estilhaçadas, os guardas com armas em punho. Seu rosto empalideceu. Onde eles estão? Sua voz mal conseguia controlar a raiva. Dentro, ambos estão bem, informou um guarda. Anthony irrompeu pela porta. Os seus olhos encontraram Samantha e Luca imediatamente. Ele atravessou a sala em 3 passos e caiu de joelhos na frente deles. As suas mãos moveram-se primeiro sobre Luca, verificando se havia ferimentos, sangue, qualquer sinal de dano. Estou bem, papá, sussurrou Luca. A Sam salvou-me. Os olhos de Anthony voltaram-se para Samantha. Ela olhou para ele, ainda a segurar Luca, ainda a tremer. Anthony cerrou os dentes. Depois, cuidadosamente, tirou Luca dos braços dela e colocou-o nos seus. Levantou-se, puxando Samantha com a mão livre, e envolveu os dois num abraço. Estão a salvo, disse ele com voz rouca. Vocês os dois estão a salvo. Samantha sentiu algo se partir dentro dela. A adrenalina, o medo, tudo o que ela tinha mantido sob controle durante a última hora. Ela começou a tremer mais forte, os joelhos a fraquejar. Anthony abraçou-a com mais força. Eu atirei nele, sussurrou ela. Eram 3, e eu atirei em um, e não sei se ele está... Fizeste exatamente o que precisavas fazer. Anthony afastou-se apenas o suficiente para olhar para o rosto dela. Protegeste o meu filho. Protegeste-te a ti própria. Foste extraordinária. Luca estava a chorar, com o rosto enterrado no ombro de Anthony. Anthony levou-o para o sofá e sentou-se, puxando Samantha para se sentar ao lado deles. Ficaram assim, os 3 abraçados, até as sirenes chegarem. A polícia invadiu a clareira. Os paramédicos examinaram Luca e Samantha, enquanto Anthony ficava por perto, falando em tom baixo e perigoso com o xerife. O homem acenou com a cabeça repetidamente, fez algumas perguntas e saiu rapidamente com os seus agentes. O intruso ferido foi colocado numa ambulância sob guarda.
Vincent chegou 1 hora depois. Ele deu uma olhada na cena e sua expressão ficou assassina. Como é que eles sabiam a localização? Os olhos de Anthony estavam gelados. É isso que vamos descobrir. Demorou 3 horas para juntar as peças. Um dos guardas mais novos, contratado há apenas 2 semanas, tinha vendido a informação. A verificação de antecedentes tinha sido apressada. As referências eram falsas. Ele trabalhava para o cartel desde o início, fornecendo-lhes detalhes, esperando pelo momento certo. Onde é que ele está? Perguntou Anthony, com uma voz mortalmente calma. Já tratamos dele, respondeu Vincent. Ele não será um problema. Samantha não perguntou o que isso significava. Ela não queria saber. Ao anoitecer, a decisão estava tomada. Não podiam ficar na cabana. O local estava comprometido. A mansão em Connecticut, com a sua segurança reforçada e perímetro fortificado, era mais segura. Voaram de volta sobre a escuridão. Luca adormeceu nos braços de Samantha durante o voo, exausto de chorar. Anthony pilotou em silêncio sombrio, os nós dos dedos brancos nos controlos. Quando aterraram na mansão Martin, Vincent estava à espera com um briefing completo sobre segurança. 15 guardas em vez de 6. Novas câmaras, sensores de movimento, portões reforçados. A propriedade tinha sido transformada numa fortaleza. Anthony levou Luca para o quarto, enquanto Samantha o seguia com pernas trêmulas. Eles o colocaram na cama juntos, nenhum dos dois disposto a deixá-lo sozinho. Quando a respiração dele finalmente se acalmou, Anthony pegou a mão de Samantha e a levou para o corredor. Você salvou a vida dele hoje, disse ele. Mais uma vez. Eu só fiz o que tinha que fazer. Atirou num homem, manteve o meu filho em segurança enquanto havia intrusos armados na casa. A maioria das pessoas teria ficado paralisada. As mãos dele subiram para segurar o rosto dela. Você não é como a maioria das pessoas. Os olhos de Samantha ardiam com lágrimas não derramadas. Eu estava apavorada. Ser corajosa não significa que não tenha medo. Significa que age mesmo assim. Os polegares dele acariciaram as maçãs do rosto dela. És a pessoa mais forte que já conheci. Ela riu, um som quebrado. Não me sinto forte. Tu és. Ele puxou-a para perto, envolvendo-a nos braços. E nunca vou deixar nada magoar-te. Nunca mais. Samantha enterrou o rosto no peito dele, finalmente deixando as lágrimas caírem. Anthony segurou-a durante todo o tempo, sólido e inabalável, até que ela não tivesse mais nada para dar. De volta à mansão, a atmosfera tinha se transformado em algo semelhante a uma sala de guerra. O ataque à cabana tinha mudado tudo. O que antes era uma postura defensiva tornou-se uma retaliação ativa. Anthony não estava mais à espera. Samantha manteve Luca ocupado no andar de cima, enquanto homens em fatos caros enchiam a sala de jantar no andar de baixo. Ela podia ouvir vozes, baixas e sérias, discutindo coisas que ela não compreendia totalmente. Território, linhas de abastecimento, pontos de distribuição. A linguagem do mundo de Anthony, falada abertamente agora que a pretensão havia sido removida. No segundo dia de volta, ela estava a ler para Luca no quarto dele quando Anthony apareceu na porta. Podes descer um minuto? Luca olhou para cima. A Sam está em apuros? Não, amigo. Só preciso de falar com ela sobre assuntos de adultos. Anthony bagunçou o cabelo do filho. Continue a ler. Voltaremos já. Samantha seguiu Anthony pelo corredor. Em vez de ir para o escritório, ele a levou para a sala de jantar. 8 homens estavam sentados à mesa. Alguns ela reconhecia de visitas anteriores. Outros nunca tinha visto antes. Todos olharam para cima quando ela entrou. Senhores, esta é Samantha Wells, disse Anthony. Ela é a mulher que salvou o meu filho 2 vezes. Uma vez de se afogar, outra vez de intrusos armados na cabana. Vários dos homens acenaram com a cabeça com o que parecia ser respeito genuíno. Um deles, mais velho, com cabelo prateado e olhos azuis penetrantes, levantou-se e estendeu a mão. Menina Wells, Joseph Hitchie, ouvi falar das suas ações, muito impressionante. Samantha apertou a mão dele confusa. Obrigada. Anthony puxou uma cadeira para ela. Sente-se. Deve ouvir isto. Anthony, acho que não. Você estava lá quando eles atacaram. Interrompeu ele com voz firme. A sua vida está em risco agora, tanto quanto a nossa. Você merece saber o que estamos a fazer a respeito. Samantha sentou-se lentamente. Os homens à volta da mesa observavam-na com vários graus de curiosidade e avaliação. Ela sentia-se completamente fora do seu ambiente,
mas forçou-se a encarar os seus olhares com firmeza. Anthony permaneceu de pé, movendo-se para a cabeceira da mesa. O cartel de Sinaloa fez a sua jogada. Eles falharam, mas agora sabem sobre esta casa, sobre Luca, sobre Samantha. Esperar que eles tentem novamente não é uma opção. Então qual é o plano? Perguntou outro homem, mais jovem, com cabelo escuro e sotaque do Brooklyn. Atacamos primeiro, com força, de uma forma que deixe claro que não haverá uma terceira tentativa. Anthony abriu um mapa digital no ecrã do outro lado da sala. 3 locais estavam destacados a vermelho. Estes são os seus principais pontos de distribuição na costa leste: Nova Jersey, Filadélfia, Baltimore. Vamos atacar os 3 em uma ação coordenada. Samantha arregalou os olhos. Como você sabe onde ficam os pontos de distribuição deles? Informações que temos recolhido há meses, respondeu Vincent, de sua posição perto da porta. Temos pessoas vigiando-os desde que começaram a se mover em nosso território. E você simplesmente vai atacá-los? Perguntou Samantha. Não diretamente, disse Anthony. É aí que entram os nossos amigos do FBI. Joseph Hitch recostou-se na cadeira. Nós fornecemos aos federais o que podemos, Sebastião, através de intermediários, através de dicas que não voltam para a nossa porta. Eles constroem o caso, obtêm os mandados e fazem a parte que fica bem na televisão. O público fica com as manchetes e as prisões. Nós tiramos eles do nosso território. No papel, é uma vitória para todos. Você trabalha com o FBI? Samantha não conseguiu esconder a descrença na voz. Nós temos um acordo, disse Anthony com cautela. Eles sabem que existimos. Nós sabemos que eles existem. Às vezes, os nossos interesses coincidem. Esta é uma dessas vezes. Outro homem falou corpulento e com uma barba espessa. E o representante que ordenou o ataque à sua família? Aquele que apareceu na cabana? A expressão de Anthony ficou fria. Isso está a ser tratado separadamente. Quando isto acabar, ele não dará ordens a ninguém. A determinação na sua voz fez o estômago de Samantha revirar. Ela sabia o que ele queria dizer. Sabia o que estão a tratar implicava. Parte dela queria protestar, dizer que devia haver outra maneira. Mas lembrou-se do rosto aterrorizado de Luca na sala segura. Lembrou-se do som dos tiros. Lembrou-se de ter puxado o gatilho ela mesma. Quando é que isso vai acontecer? Perguntou ela. 48 horas, disse Anthony. Operações simultâneas nos 3 locais. Quinta-feira de manhã, às 5 horas. A reunião continuou por mais 1 hora. Samantha ouviu enquanto discutiam logística, coordenação, contingências. Esses homens falavam sobre violência e crime com a mesma eficiência calma que outros usariam para discutir negócios. Porque para eles, ela percebeu, era um negócio. Quando a reunião finalmente terminou e os homens começaram a sair, Joseph Hitch parou ao lado da cadeira de Samantha. Está a aguentar-se bem, menina Wells. Poucos civis conseguiriam lidar com isto. Não tenho a certeza se estou a lidar com isto, admitiu ela. Está aqui. Está a ouvir. Ainda está de pé. Ele sorriu ligeiramente. Isso é mais do que a maioria conseguiria fazer. O Anthony escolheu bem. Depois de a sala ficar vazia, Samantha virou-se para Anthony. Quero ajudar. Ele franziu o sobrolho. Samantha? Não com as rusgas ou o que quer que estejas a planear. Mas aqui, durante essas 48 horas. Haverá pessoas a entrar e a sair, reuniões, telefonemas. Deixa-me coordenar as coisas. Certificar-me de que todos têm o que precisam. Manter a casa a funcionar para que te possas concentrar nas coisas importantes. Anthony estudou o rosto dela. Não precisas de fazer isso. Eu sei, mas quero fazer. O Luca precisa de normalidade. A casa precisa de organização. E eu preciso de sentir que estou a fazer algo útil, em vez de ficar apenas escondida no andar de cima. Ele aproximou-se, levantando a mão para afastar uma madeixa de cabelo do rosto dela. Já fizeste mais do que qualquer pessoa poderia pedir. Então deixa-me fazer mais. Ele manteve o olhar fixo nela por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Está bem, obrigado. As 48 horas seguintes foram as mais intensas da vida de Samantha. A mansão encheu-se de pessoas, guardas a fazer turnos, homens a chegar para reuniões e a sair para patrulhas de vigilância, telefones a tocar constantemente.
Vincent a coordenar tudo a partir do gabinete de segurança, gritando ordens em italiano e inglês. Durante tudo isso, Samantha movia-se como um fantasma, antecipando as necessidades antes que fossem expressas. Ela certificava-se de que o café estava sempre fresco. Organizava refeições quando as pessoas se esqueciam de comer. Mantinha a Sra. Brennan e a equipa focados nas suas tarefas, apesar do caos. Mais importante ainda, mantinha a rotina de Luca o mais normal possível. Acordava-o à mesma hora todas as manhãs. Preparava o pequeno almoço, lia para ele, brincava com ele, protegia-o da tensão que permeava todos os cantos da casa. À noite aconchegava-o e cantava a canção de embalar que se tornara o ritual deles. Os homens repararam. Mais de uma vez, Samantha apanhou-os a observá-la a mover-se pela casa com algo parecido com aprovação. Joseph Ritchie acenava-lhe com a cabeça sempre que se cruzavam. O jovem de Brooklyn começou a chamá-la de Miss Sam, com respeito genuíno. Até Vincent, que raramente demonstrava emoção, agradeceu-lhe discretamente quando ela lhe trouxe café durante uma revisão de segurança que durou a noite toda. Chegou a quinta-feira de manhã. Samantha acordou às 4h30, incapaz de dormir. Encontrou Anthony no escritório com o telefone colado ao ouvido, várias telas mostrando imagens ao vivo de vários locais. Ele olhou para cima quando ela entrou e gesticulou para que ela se sentasse. Entendido. Procedam ao meu sinal. Ele terminou a chamada e olhou para o relógio. 20 minutos. Posso ficar? Perguntou Samantha. Anthony hesitou, depois acenou com a cabeça. Se quiser. Sentaram-se em silêncio, observando as telas. Exatamente às 5 da manhã, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Em 3 transmissões diferentes, equipas da SWAT invadiram armazéns. O áudio estava silenciado, mas Samantha podia ver o caos. Pessoas sendo forçadas a se deitar no chão, mãos amarradas com abraçadeiras plásticas, sacos de provas a serem enchidos. A equipa de Filadélfia relata 43 detenções, disse Vincent, da sua posição junto à porta. Nova Jersey tem 37. Baltimore ainda está a limpar o edifício. A expressão de Anthony permaneceu neutra, mas Samantha viu os seus ombros relaxarem ligeiramente. Vítimas? Nenhuma. Operação limpa. Baltimore relata 51 detenções. Outra voz crepitou pelo rádio. Edifício seguro. Provas recuperadas. Anthony recostou-se na cadeira. Está feito. Nas 6 horas seguintes, os relatórios inundaram a sala. Mais de 100 membros do cartel detidos. Milhões de dólares em produtos apreendidos. O FBI a dar conferências de imprensa, elogiando a sua recolha de informações e coordenação. A operação da costa leste do cartel de Sinaloa tinha sido destruída. E algures no meio de tudo isso, o representante que tinha ordenado o ataque à família de Anthony simplesmente desapareceu. Sem detenções, nenhuma notícia. Simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. Ao anoitecer, a casa estava vazia. Os aliados tinham partido. Os funcionários tinham voltado às suas tarefas normais. Luca estava a dormir no andar de cima, exausto de fingir que tudo estava normal, enquanto sentia que absolutamente não estava. Samantha encontrou-se no jardim ao pôr do sol, olhando para as estrelas que surgiam. Ela ouviu passos atrás de si, mas não se virou. Acabou, disse Anthony baixinho, aproximando-se dela. Acabou mesmo? A ameaça imediata? Sim. O cartel não vai voltar. Eles não podem se dar ao luxo. Ele ficou em silêncio por um momento. Sempre haverá outras ameaças. Esse é o mundo em que vivo, mas esse perigo específico acabou. Samantha assentiu, ainda olhando para as estrelas. Eu atirei em um homem, há 3 dias. Puxei o gatilho e coloquei uma bala em outro ser humano. Você protegeu o meu filho. Eu sei, eu faria isso de novo. É isso que me assusta. Ela finalmente olhou para ele. Achei que me sentiria culpada, ou traumatizada, mas principalmente sinto-me aliviada. Por Luca estar seguro, por todos nós estarmos seguros. O que isso faz de mim? Humana, disse Anthony, e corajosa, e exatamente o tipo de pessoa que eu quero para proteger a minha família. A tua família. Sim. Ele moveu-se para ficar diretamente à frente dela. Não posso mais fingir, Samantha. Não posso fingir que és apenas uma funcionária. Não posso fingir que não me apaixonei por si desde o dia em que mergulhou naquela piscina. Não posso fingir que observar-te nos últimos 2 dias, a cuidar do Luca,
a organizar a minha casa, a manter-te forte quando a maioria das pessoas teria fugido, não me fez perceber algo que eu deveria ter admitido há semanas. O coração de Samantha bateu forte. O quê? Que preciso de ti, não apenas como cuidadora do Luca, não apenas como alguém que mantém a minha casa a funcionar. Preciso de ti. As mãos dele subiram para emoldurar o rosto dela. E estou apavorado porque todas as pessoas que já amei foram magoadas ou tiradas de mim. Mas não consigo mais lutar contra isso. Anthony, deixa-me terminar. Os seus polegares acariciaram as maçãs do rosto dela. Entraste na minha vida por acaso. Salvaste o meu filho. Tornaste-te a melhor coisa que aconteceu a ambos em anos. E, algures ao longo do caminho, tornaste-te essencial. Para ele, para mim, para tudo. Os olhos de Samantha ardiam. Sinto no mesmo. Não queria. Não planeava isso. Mas não consigo imaginar partir agora. Não consigo imaginar não estar aqui contigo e com o Luca. Então não vás embora. A voz dele baixou para quase um sussurro. Fica, não como funcionária. Fica como alguém sem quem não consigo viver. Sim, ela sussurrou. Anthony aproximou-se e beijou-a, lento e profundo. Os seus lábios moviam-se contra os dela com uma ternura que lhe enfraqueceu os joelhos. Ela retribuiu o beijo, as mãos apertando a camisa dele, puxando-o para mais perto. O beijo continha tudo o que eles não tinham dito. Promessas e esperança, e o início de algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Anthony encostou a testa na dela. Há semanas que queria fazer isso. Eu também, admitiu Samantha. Eles ficaram ali, envolvidos um no outro, até que as estrelas surgiram completamente no céu. Então, voltaram para casa de mãos dadas. Algo fundamental havia mudado entre eles. Na manhã seguinte, Samantha estava a preparar o pequeno almoço quando Luca entrou na cozinha, ainda de pijama. Anthony já estava lá, a beber café, e sorriu quando o filho apareceu. Bom dia, amigo. Bom dia. Luca subiu para a sua cadeira habitual e então parou. Os seus olhos se moveram entre Samantha e Anthony, notando que eles estavam mais próximos do que o normal. A maneira como a mão de Anthony roçou a parte inferior das costas de Samantha ao passar por ela para chegar à geladeira. Vocês estão diferentes agora. Samantha e Anthony trocaram olhares. Anthony pousou o café e agachou-se ao lado da cadeira de Luca. O que queres dizer? Quero dizer. O rostinho de Luca franziu-se em concentração. A Sam faz parte da nossa família agora. Tipo, de verdade. Não só porque ela trabalha aqui. Anthony olhou para Samantha. Ela acenou levemente com a cabeça. Ele voltou-se para o filho. Se a Sam quiser, então sim, de verdade. O rosto de Luca se abriu no maior sorriso que Samantha já tinha visto. Tu queres, Sam? Ela se aproximou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos do menino que tinha mudado toda a sua vida. Mais do que tudo. Ótimo. Luca abraçou os dois, puxando-os para um abraço desajeitado a três. Eu amo-te, Sam. A garganta de Samantha fechou-se. Eu também te amo, Luca. Por cima da cabeça dele, os olhos dela encontraram os de Anthony. Ele articulou as palavras silenciosamente. Eu amo-te. Ela articulou de volta, sabendo que eram verdadeiras. Sabendo que tudo o que a trouxera até aquele momento, o medo, o perigo e as escolhas impossíveis, a tinham levado exatamente para onde ela deveria estar. Com uma família que ela não sabia que precisava. Com um homem que ela não planeava amar. Com um futuro que finalmente parecia possível. Quase 7 meses passaram como um sonho do qual Samantha esperava acordar. Mas nunca acordou. A mansão parecia diferente agora. Não porque algo físico tivesse mudado, mas porque o seu lugar nela se transformara completamente. Ela já não se movia pelas salas como uma sombra, tentando não ser notada. Ela pertencia àquele lugar, nos corredores, à mesa de jantar, na vida de Anthony. Era início de fevereiro e Connecticut estava coberta por neve fresca. Samantha estava à janela do que antes era o seu quarto de hóspedes, mas agora era simplesmente o seu quarto, observando Luca construir um boneco de neve torto com 2 dos guardas que decidiram que ajudar uma criança de 6 anos era mais interessante do que a sua Honda. Ele está a ficar grande. A voz de Anthony veio de trás dela. Ela sentiu os braços dele envolverem a sua cintura, puxando-a para o peito dele.
O queixo dele repousava no ombro dela. É difícil acreditar que ele tinha 5 anos quando você chegou aqui. É difícil acreditar que estou aqui há quase 7 meses. Samantha inclinou-se para ele, confortável de uma forma que nunca tinha estado com ninguém. Parece que foi ontem e há uma eternidade ao mesmo tempo. Algum arrependimento? Nenhum. Ela virou-se nos braços dele para ficar de frente para ele. E tu? A resposta de Anthony foi um beijo lento e profundo, do tipo que ainda fazia o coração dela acelerar, mesmo depois de meses de momentos roubados e noites partilhadas. Quando ele se afastou, os seus olhos escuros tinham aquele olhar que ela já reconhecia. Aquele que dizia que ele estava prestes a dizer algo importante. Tenho uma reunião na cidade esta tarde. Vem comigo. Anthony, sabes que odeio essas reuniões. Todos aqueles homens de fato a falar de coisas que mal compreendo. Não é esse tipo de reunião. Ele colocou uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Quero mostrar-te uma coisa. E há alguém que deves conhecer. 2 horas depois, estavam no SUV de Anthony a caminho de Manhattan. Luca tinha ficado com a Sra. Brennan, para seu desapontamento, mas Anthony prometeu que trariam os seus biscoitos favoritos da padaria da Quinta Avenida. A cidade erguia-se à sua volta, toda em vidro e aço em movimento perpétuo. Samantha tinha crescido em Nova York, mas nunca a tinha visto deste ângulo, com motoristas que conduziam no trânsito como se fossem donos das ruas, com lugares de estacionamento que apareciam magicamente, com portas que se abriam antes de chegar a elas, porque as pessoas reconheciam o homem ao seu lado. Pararam num restaurante em Midtown, sofisticado, mas sem pretensões. Anthony levou-a a uma mesa privada nos fundos, onde uma jovem mulher de cabelos castanhos longos e olhos verdes brilhantes já os esperava. Ashley! Samantha abriu um sorriso genuíno. A sua irmã levantou-se e elas abraçaram-se, segurando-se com força. Meu Deus, olha para ti! Ashley afastou-se, observando a aparência de Samantha. As calças de ganga simples e as t-shirts tinham desaparecido. Hoje, ela usava calças pretas à medida e uma blusa de seda creme que provavelmente custava mais do que todo o seu guarda-roupa antigo. O seu cabelo estava penteado por um profissional. A sua maquilhagem era subtil, mas elegante. Pareces ter saído de uma revista. Estou estranha, disse Samantha, constrangida. Pareces feliz, corrigiu Ashley. Ela olhou para Anthony, que estava afastado, dando espaço às duas. E acho que isso tem algo a ver com ele. Sentaram-se, pediram comida e conversaram por mais de 1 hora. Ashley contou a Samantha as novidades da faculdade, das aulas e do estágio que acabara de conseguir numa empresa de marketing. Samantha contou versões cuidadosamente editadas dos últimos meses, omitindo as partes perigosas, mas compartilhando as importantes. Como Lucas se tornara como um filho para ela. Como a mansão se tornara seu lar. Como Anthony se tornara tudo para ela. No início fiquei preocupada, admitiu Ashley, quando Anthony se levantou para atender uma chamada. Quando me disseste que estavas a viver com o teu chefe, parecia uma daquelas situações que acabam mal. Mas, vendo-te agora, ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a mão de Samantha. Não te via tão feliz desde antes da morte da mamãe e do papá. Os olhos de Samantha arderam. Não achava que poderia ser tão feliz novamente. Não achava que merecia isso. Tu mereces tudo de bom, Sam. Sempre mereceste. Ashley sorriu. E se esse cara te faz feliz, então eu gosto dele, mesmo que ele seja um pouco assustador. Ele não é tão mau assim quando tu o conheces melhor. Diz a mulher que pulou na piscina para salvar o filho dele. Sempre foste a corajosa. Depois do almoço, Anthony levou-as a um edifício que Samantha não reconheceu. Um arranha-céus moderno com vista para o Central Park. Ele conduziu-a pelo átrio, onde o porteiro o cumprimentou pelo nome, até um elevador que exigia uma chave para aceder ao último andar. O elevador abriu diretamente para uma cobertura que deixou Samantha sem fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas de toda a cidade. O espaço era aberto e luminoso, decorado em tons neutros quentes com toques de bordô profundo nas almofadas e nas obras de arte. Uma lareira dominava uma das paredes. A cozinha era toda em mármore e aço inoxidável. Anthony, isto é lindo. De quem é este lugar? Meu, bem, nosso. Se quiseres que seja. Ele foi até as janelas, olhando para a vista. Comprei há 3 anos. Usei talvez 2 vezes. Sempre achei muito vazio, muito solitário. Mas pensei. Ele virou-se para ela.
Pensei que talvez pudéssemos usá-lo quando precisarmos estar na cidade. Quando Luca estiver na casa de um amigo e quisermos um tempo a sós. Quando quiseres visitar Ashley sem ter de voltar para Connecticut tarde da noite. Samantha caminhou pelo espaço, passando os dedos pelas bancadas, observando cada detalhe. Isto é mesmo nosso? Se quiseres. Anthony tirou uma pequena caixa do bolso. Não era uma caixa de anel, era outra coisa. Abriu-a e revelou uma chave e 2 cartões de crédito. A chave deste lugar, cartões em teu nome, ligados às minhas contas, sem limites, sem perguntas. Anthony, não estou a pedir-te em casamento. Ainda não. Aproximou-se e pegou na mão dela. O que eu estou a pedir é se queres construir uma vida comigo. Oficialmente, não apenas como alguém que mora na minha casa e cuida do meu filho, como minha parceira, em tudo. Samantha olhou para a caixa, para a representação física de confiança, compromisso e eternidade. Estás a dar-me chaves e cartões de crédito? Estou a dar-te acesso a tudo o que tenho, tudo o que sou. O polegar dele roçou os nós dos dedos dela. Sei que não posso dar-te uma vida normal. Sei que o meu mundo é perigoso, complicado, e às vezes mas posso dar-te honestidade. Posso dar-te segurança. Posso dar-te tudo o que tenho e prometer proteger o que estamos a construir. E o Luca? O Luca ama-te, mais do que eu acho que qualquer um de nós imaginava que alguém pudesse amar outra pessoa. Tu já és a mãe dele em todos os aspectos que importam. Isto apenas torna isso oficial. Samantha olhou para ele, para este homem que começou por ser o seu chefe intimidante e se tornou o seu mundo inteiro. Sim, para tudo isto. A penthouse, os cartões e construir uma vida juntos. Sim. O sorriso de Anthony era genuíno, raro e bonito. Ele beijou-a ali na penthouse vazia, com a cidade a estender-se atrás deles, e Samantha sentiu algo encaixar-se no lugar. Este era o seu futuro. Confuso, complicado e absolutamente perfeito. Nos meses seguintes, a vida estabeleceu um novo ritmo. Samantha tornou-se uma presença constante ao lado de Anthony. Não apenas em casa, mas também em eventos. Jantares com parceiros de negócios, onde ela rapidamente aprendeu a conduzir conversas sobre importações e exportações sem fazer muitas perguntas. Galas de caridade, onde mulheres em vestidos de grife olhavam para ela com curiosidade mal disfarçada sobre quem ela era e de onde vinha. Num desses eventos, no início de março, ela usou um fato cor de vinho que Anthony tinha escolhido especificamente para ela. A cor realçava o tom quente da sua pele, e o corte era elegante e poderoso. Ela sentiu-se uma pessoa diferente ao entrar no salão de baile ao lado de Anthony, confiante, certa do seu lugar. É ela, ouviu alguém sussurrar ao passar, a que costumava ser a empregada dele. Ouvi dizer que ela salvou o filho dele, 2 vezes. Mesmo assim, seria de esperar que ele escolhesse alguém mais adequado. A mão de Anthony apertou-lhe a parte inferior das costas. Ele parou de andar e virou-se para o grupo de mulheres que sussurravam. A sua expressão era fria o suficiente para congelar o sangue. Ele não disse uma palavra. Não precisava. As mulheres empalideceram e imediatamente encontraram outro lugar para ficar. "Estás bem?" perguntou ele baixinho a Samantha. "Estou bem. Elas não estão erradas. Eu era a empregada. Tu nunca foste apenas a empregada. E quem não consegue ver o que tu és agora não merece o nosso tempo." Ele levou-a para mais longe no salão de baile. Além disso, metade dessas pessoas tem segredos piores do que contratar funcionários. Samantha riu-se, apesar de si mesma. Isso provavelmente é verdade. Ao longo da noite, ela percebeu algo. As pessoas importantes, aquelas que realmente importavam no mundo de Anthony, tratavam-na com respeito. Joseph Ritchie procurou-a para perguntar sobre Luca. Vincent acenava para ela sempre que se cruzavam. Até homens que ela nunca tinha visto antes apertavam-lhe a mão e chamavam-na de Miss Wells com cortesia genuína. Ela tinha conquistado o seu lugar ali, não por meio de conexões, dinheiro ou origem, mas por meio de ações, por meio de lealdade, através do amor por uma criança que precisava dela e por um homem que tinha esquecido como deixar alguém se aproximar. Em abril, eles deram uma pequena festa para o 6º aniversário de Luca. Nada extravagante, apenas a família e alguns amigos da escola particular que ele frequentava.
A casa encheu-se com o caos das crianças a correr pelas salas e dos adultos a tentar impedi-las de partir algo de valor. Samantha organizou tudo com a ajuda da Sra. Brennan. Decorações nas cores favoritas de Luca. Um bolo em forma de dinossauro. Jogos que mantinham as crianças de 6 anos entretidas sem destruir a mansão. Anthony observava à distância, com um pequeno sorriso no rosto, enquanto o seu filho ria e brincava com uma facilidade que teria sido impossível um ano atrás. A certa altura, Luca reuniu todas as crianças para lhes mostrar um desenho que tinha feito. Era simples, bonecos de pauzinhos a lápis de cera, mas o significado era claro. 3 pessoas de mãos dadas, uma alta, com cabelo escuro, uma mais baixa, com cabelo despenteado, uma no meio, pequena, sorridente. Essa é a minha família, anunciou Luca com orgulho. É o papá, a Sam e eu. Uma das outras crianças perguntou: a Sam é a tua mãe? Luca olhou para Samantha com os seus olhos castanhos sérios. Ela é a minha Sam. É melhor do que uma mãe, porque fui eu que a escolhi. Samantha ficou com um nó na garganta. Ela ajoelhou-se e abraçou Luca. E eu também escolhi-te, miúdo. A melhor escolha que já fiz. Depois da festa terminar e a casa ficar silenciosa, Anthony encontrou o desenho. Ele ficou em pé no seu escritório, a estudá-lo com uma expressão que Samantha não conseguia decifrar. Ela apareceu na porta, observando-o. Estás bem? Estou a pensar onde pendurar isto. Ele olhou para ela. Acho que ali mesmo. Ele apontou para a parede atrás da sua secretária, o espaço onde uma pintura cara estava pendurada. Para que todos que entrarem neste escritório saibam exatamente o que é importante para mim. Ele fez exatamente isso. Tirou a pintura que valia dezenas de milhares de dólares e substituiu-a por um desenho a lápis de cera feito por uma criança de 6 anos. A primeira vez que Joseph Hitch o viu, riu tanto que teve de se sentar. Só tu pendurarias um desenho de criança no teu escritório, disse Joseph, enxugando os olhos. É a coisa mais valiosa que tenho, respondeu Anthony simplesmente. No final de maio, Samantha já estava totalmente adaptada ao seu papel. Ela não era mais uma funcionária. Também não era exatamente a namorada de Anthony. Ela era outra coisa. Algo indefinido, mas essencial. Ela administrava a casa quando Anthony estava ocupado com os negócios. Tomava decisões sobre a escola e as atividades de Luca. Participava em reuniões que afetavam a família. Tornara-se, sem que ninguém o declarasse oficialmente, a senhora da casa. Numa sexta-feira à noite, Anthony disse-lhe para fazer uma mala. Iam passar a noite na cidade. Luca ia dormir na casa de um amigo, algo que exigia 3 seguranças, mas que era considerado válido pela alegria pura no rosto dele. A penthouse parecia diferente à noite. As luzes da cidade transformavam as janelas numa tela dourada e prateada. Anthony tinha pedido para entregarem o jantar, algo de um restaurante que Samantha nunca tinha ouvido falar, mas que provavelmente tinha uma lista de espera de 1 ano. Comeram na varanda, enrolados em cobertores para se protegerem do ar frio da primavera. Conversaram sobre tudo e nada. Sobre a próxima apresentação escolar de Luca. Sobre a formatura de Ashley em algumas semanas. Sobre os planos para o verão. Conversas simples e domésticas que pareciam incrivelmente preciosas. Depois do jantar, Anthony levantou-se e estendeu a mão. Dance comigo. Não há música. Então vamos fazer a nossa própria música. Eles balançaram juntos na varanda, a cidade zumbindo abaixo deles, envoltos um no outro e na noite. Samantha descansou a cabeça no peito de Anthony, ouvindo os batimentos cardíacos dele, imaginando como sua vida tinha se tornado assim. Tenho uma coisa para você, disse Anthony depois de um tempo. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O coração de Samantha disparou. Anthony, não é o que você está a pensar. Ainda não. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma chave e 2 cartões, semelhantes aos que ele lhe dera meses atrás, mas estes eram diferentes. A chave é de um cofre. Nele está tudo o que você precisaria se algo acontecesse comigo. Dinheiro, instruções, contatos. Os cartões dão-te acesso total às contas que criei especificamente para ti e para o Luca. Não são contas conjuntas. São tuas. Ninguém pode mexer nelas. Ninguém pode levá-las. Por que estás a dar-me isto? Porque preciso de saber que estás protegida. Sempre. Aconteça o que acontecer.
A sua mão subiu para segurar o rosto dela. Não estou a pedir-te em casamento porque quero que tenhas a escolha. Sobretudo, se quiseres ir embora amanhã, podes ir. Terás segurança financeira. Terás tudo o que precisas. Não quero que te sintas presa. Os olhos de Samantha ardiam. Não quero ir embora. Eu sei, mas preciso que saibas que podes ir, que estás a escolher isto, a escolher-nos, todos os dias. Ele fechou a caixa e colocou-a na mão dela. Isto é teu, a tua rede de segurança, a tua liberdade. Anthony Pellegrini, estás a tentar dar-me a capacidade de te deixar e, ao mesmo tempo, fazer-me apaixonar ainda mais por ti? O seu sorriso era suave. Está a funcionar? Infelizmente, sim. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele. Ou és o homem mais inteligente que já conheci, ou o mais tolo. Provavelmente ambos. Ele beijou-a profunda e lentamente. Mas sou teu, completamente, se me aceitares. Já te tenho. Tenho-te desde aquele dia na piscina, quando me agarraste pelo braço e me disseste que eu nunca iria embora. A melhor decisão que já tomei. Eles ficaram na varanda até a cidade ficar silenciosa, até o céu começar a clarear com o amanhecer se aproximando. Então, eles foram para dentro, para o quarto com a sua vista incrível e lençóis macios, e se amaram com uma ternura que vinha da confiança absoluta. No domingo à tarde, eles foram buscar Luca, que tinha dormido na casa de um amigo. Ele estava hiperativo por causa do excesso de açúcar e da falta de sono, tagarelando sobre tudo o que tinha feito. Quando chegaram à mansão, ele anunciou que queria nadar na piscina. Ainda está muito frio, amigo, disse Anthony. Talvez daqui a algumas semanas. Mas eu quero mostrar a Sam como estou bom agora. Tenho praticado com o meu instrutor. Samantha e Anthony trocaram olhares. Nenhum dos dois tinha ido à piscina desde aquele dia, 7 meses atrás. A piscina onde tudo tinha começado. Que tal irmos dar uma olhada na piscina? Sugeriu Samantha. Podes me mostrar como nadas quando estiver mais quente. Os três caminharam pelos jardins até a piscina infinita. A água estava límpida e calma, refletindo o céu da tarde. Luca correu até a beira, apontando para onde havia caído, explicando com a confiança de uma criança de 6 anos que definitivamente não cairia novamente, porque agora era muito mais cuidadoso. Anthony e Samantha ficaram na beira da piscina, de mãos dadas, observando-o. O mesmo lugar onde Anthony havia agarrado o braço dela há tantos meses, onde ele disse que ela nunca iria embora, onde tudo mudou. Sabes o que Luca me disse ontem? Perguntou Anthony baixinho. Ele disse que está feliz por ter caído na piscina. Samantha olhou para ele surpresa. A sério? Ele disse que se não tivesse caído, Sam não estaria aqui, e ter Sam vale a pena ficar com medo por um tempo. Anthony virou-se para encará-la de frente. Ele é mais inteligente do que nós dois. O que quer dizer? Passei 2 anos com medo, de deixar alguém se aproximar, de amar novamente, de arriscar perder. A mão dele subiu até o rosto dela. Então você mergulhou naquela piscina sem hesitar, e eu percebi uma coisa. Ter medo não protege você da dor. Apenas impede você de ter algo que vale a pena proteger. Anthony, salvaste o Luca naquele dia, mas também me salvaste, de ficar sozinho, de ter medo, de esquecer que a vida deve ser mais do que apenas sobreviver. Ele beijou-lhe a testa. Obrigado por isso. Por tudo. Por nos teres escolhido, mesmo quando éramos complicados e perigosos, e definitivamente não éramos o que esperavas. Samantha sorriu, com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Estás enganado sobre uma coisa. O que é? Tu também me salvaste, deste-me uma família, deste-me um propósito, deste-me um lar. Nós salvamo-nos um ao outro. Papá, Sam, venham cá! Luca estava na outra ponta da piscina, acenando freneticamente. Quero tirar uma foto com vocês dois. Eles foram até lá e a Sra. Brennan apareceu com uma câmera, sorrindo com indulgência. Os três posaram junto à piscina, Luca entre eles, todos sorrindo. Uma família capturada num momento de felicidade perfeita. Depois da foto, Luca correu para brincar com um dos seus brinquedos. Anthony puxou Samantha para perto, envolvendo-a pela cintura. Ficaram ali a observar a água, o lugar onde a sua história realmente tinha começado. Amo-te, disse Anthony. Mais do que pensei que poderia amar alguém novamente. Também te amo. Samantha encostou-se nele. Tudo em ti,
As partes perigosas, as partes gentis e tudo o que há entre elas. Achas que consegues lidar com o para sempre conosco? Acho que o para sempre parece perfeito. O sol estava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. À distância, ouvia-se o riso de Luca, puro e alegre. A mansão permanecia sólida atrás deles, não mais intimidante, mas acolhedora. Lar. Samantha tinha entrado pela porta há 7 meses, como uma empregada doméstica que precisava de um emprego. Ela tinha se tornado mãe, parceira e o centro de uma família que tinha esquecido como ser completa. Ela tinha encontrado um lugar ao qual pertencia. Com um homem que lhe tinha ensinado que o amor valia o risco. Com uma criança que lhe ensinara que família era uma escolha, não apenas laços de sangue. E tudo tinha começado com um mergulho, um resgate e uma declaração que parecera loucura na altura, mas que se revelara a coisa mais verdadeira que alguma vez fora dita. Nunca irás embora. Ela não iria. Nem agora, nem nunca. Este era o seu lar. Esta era a sua família. Isto era para sempre. E Samantha Wells não aceitaria outra coisa.